Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola, Turma do Esporte, aqui no Canal 9. Hoje, muitos gols. Vamos falar também da expectativa do jogo do Bahia e Vitória, inauguração da Arena Fonte Nova, que foi hoje de manhã, com a presença da Presidente da República, Dilma Rousseff, e também vamos falar da Liga dos Campeões, vamos falar da Libertadores da América e também sobre o Secopa, o novo site, né? Teve um grande almoço aí para a imprensa anteontem e a gente também vai falar a respeito disso. Essas e outras informações, então se prepare e daqui a pouco aqui no Canal 9. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza, com todos os sabores diariamente a partir das 6:30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos Coqueiros, 3013-1004. De volta aqui no Canal 9, já apresentando aqui os nossos convidados, na realidade não são convidados, né? Participam da gente aqui, já faz parte aqui do programa. Lula Pereira aqui de azul e também Márcio Júnior. Expectativas aí para o Bavi, como é que vocês acham? A gente começa as especulações, os torcedores, todo mundo dizendo aí, e aí, quem é o melhor time do Bahia, do Vitória? Eu costumo dizer que, como diz o Armando Carcará, lá da Rádio Excelsior, clássico é clássico, mas como é que tá a expectativa aí? O que é que vocês acham desse jogo, o Bavi, inauguração da Arena Fonte Nova? Quando eu falo inauguração, a bola vai rolar pela primeira vez na Arena Fonte Nova, porém, teremos um árbitro FIFA para esse jogo. Mas vamos falar com a leitura de cada um a respeito desse Bavi do próximo domingo, e hoje, sexta-feira, a gente fica contagem regressiva já. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Márcio, boa tarde, amigos. Eu estou já contando em contagem regressiva. E como dizia Armando, da Rádio Excelsior, clássico é clássico. Eu não quis falar clássico, é clássico, né? É meu amigo Armando, de muitos anos. Bom, como eu disse outro dia, nesse momento o Vitória está com mais time do que o Bahia. Se você colocar no papel, nome por nome, pessoa por pessoa, jogador por jogador, hoje o Bahia é melhor, ou o Vitória é melhor. Está mais veloz, está mais leve, está mais entrosado. E o Bahia é a mesmice de 2 anos atrás. Que a gente sabe que daí não sai nada. Como é clássico, como é Bahia e Vitória, ou Vitória e Bahia, aí quem disser que um ganha é louco. A gente fica sempre esperando os 90 minutos para que possamos emitir algum parecer. E você, Márcio, o que você acha aí? Você acha que o Bavi e o Vitória leva vantagem? Acha que tem um elenco melhor? Acha que isso conta no Bavi? Botar de pau, botar de novo, botar os amigos, é o seguinte, eu vou pipocar. Não estou dizendo para você que vai ganhar, estou dizendo quem tem mais condições. Não sei se conta, porque, como eu falei em outros programas, eu já vi o Bahia muito bem perder para o Vitória, assim como eu também já vi o Vitória muito bem perder para o Bahia. Então, eu acho que a técnica dos jogadores, é claro que influencia, porque se você tem um bom grupo, você tem mais chance de você sair vencedor. Mas é clássico. E clássico é aquela pegada da Libertadores, não é nem técnica. É mais vontade, raça, o jogador, a equipe toda que der mais sangue durante o jogo, que não tirar o pé das divididas, com certeza vai levar a vantagem.
Eu não vou arriscar um palpite nem de quanto será o jogo, nem quem vai vencer. Vou pipocar, porque o clássico vai pegar fogo, vai ser um clássico muito bonito, também em virtude da nova Arena Fonte Nova. E eu espero que seja muito bonito dentro de campo, com os atletas se respeitando, jogando bem, e fora de campo, as torcidas se respeitando, que a gente está precisando de paz nos estádios. Mas quem é o time mais qualificado hoje, Márcio? Eu acho que hoje o mais qualificado é o Vitória, mas é aquilo que eu falei. É clássico. E aí nem sempre a técnica prevalece. Nem sempre a técnica prevalece no clássico. Às vezes a vontade da equipe de ganhar é maior do que a técnica do seu adversário. Muito bem, daqui a pouquinho a gente também vai falar do Bavi, do último Bavi na Arena Fonte Nova, ou no estádio Otávio Mangabeira, que por sinal vai continuar o nome Otávio Mangabeira. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre a respeito do Bahia e Vitória. Diga. Dê a sua opinião também. Eu acho que o Vitória é um time mais qualificado. Mas você arrisca o vencedor, não, né? Não. Aí Armando Carcará tem razão. Clássico é clássico, como ele diz lá. Então Bahia e Vitória, como o Márcio Júnior falou, já teve jogos que o Vitória estava melhor, jogo que o Bahia estava pior e venceu o jogo. Com o melhor elenco, né? Cada um com o melhor elenco do que outro e não só melhor elenco, melhor no campeonato também, jogando melhor, com futebol vistoso, mesmo que o elenco não fosse tão forte, mas jogando futebol redondinho, mas ainda assim perdia as partidas. Vamos agora falar do Secopa, né? Inaugurou o site, estava todo mundo lá, todo mundo comeu à vontade, brincou, enfim, vamos ver o que foi a matéria com o Ney Campelo, e a gente fica na expectativa aí também do Secopa e ver o que de fato o Secopa está fazendo aí, já que a gente começa já a ver os frutos do trabalho dessa secretaria. Estamos no terceiro encontro da Secopa com a imprensa para o lançamento do novo portal da Secopa. É um portal que tem o propósito de levar uma informação assertiva, uma informação consistente, verdadeira ao torcedor, mobilizando a sociedade baiana para as competições da Copa das Confederações e da Copa do Mundo e garantindo esse fluxo de informação da maneira mais interativa possível, com videotecas, com vídeos, com fotos, com redes sociais articuladas, com enquetes que serão realizadas. Enfim, um portal interativo, um portal em 3 idiomas, serve tanto para o torcedor brasileiro e baiano como para o torcedor estrangeiro e ao mesmo tempo ajudando a compor essa cena da comunicação da Copa na Bahia. Agora, a sua secretaria, quais os legados que ela já trouxe, né, com essa Arena Fonte Nova e também com algumas obras que já foram realizadas em Salvador? Não, na verdade não é da secretaria, isso é um programa do governo do estado da Bahia, sob a liderança do governador Jacques Wagner, e aí a Secopa é parte desse programa. Foram muitos os legados, a Arena Fonte Nova é um legado, as obras do porto, as obras do aeroporto, os 14 novos hotéis que estão em processo de construção, os cursos de qualificação, são 50 mil oportunidades, os ex-atletas sendo qualificados, a pessoa com deficiência, com um plano de acessibilidade, os jovens, as crianças e os adolescentes com um programa de identificação de situações de risco, né, de mapeamento da vulnerabilidade para que essas crianças e jovens sejam respeitadas contra o abuso sexual, contra o trabalho infantil durante a Copa. Então é uma Copa que combina infraestrutura logística, mas também preocupação com o ser humano, com a pessoa. Essa importância, então, a parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Né? Isso, com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, mas também com o SEDECA, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, e com a Defensoria Pública. Estiveram presentes neste evento o secretário especial da Copa, Ney Campelo, a subsecretária de Comunicação Social, representando o secretário Robson Almeida, Marlupe Caldas, Osni Lopes, representando os atletas profissionais da Bahia, e também o secretário de Justiça e Cidadania e Direitos Humanos, Almiro Sena. O que a gente espera é que se verifique o que tem se verificado no futebol baiano, em Pituaçu, no Barradão ou em qualquer outra praça esportiva. Quero pedir o apoio da imprensa esportiva baiana para que até o domingo nós façamos uma grande corrente no sentido de divulgar este evento. Aqui no nosso evento, representando os atletas profissionais da Bahia, Osni Lopes, um evento importante que já traz grandes novidades para os atletas aqui da Bahia, né, Osni? Não tenha dúvida, essa iniciativa já vem 2 ou 3 anos atrás, e Ney Campelo abraçou essa causa
e ela está sendo realizada. Os ex-atletas estão se qualificando e vários cursos estão fazendo, vão continuar a ter cursos, e isso é muito importante. E nós agradecemos e muito a Ney Campelo, porque a gente entende que essa iniciativa dele faz com que os ex-jogadores não morram, porque morrer não é somente você ser enterrado, é quando você fica esquecido. E a gente tinha na Bahia muitos ex-jogadores que fizeram a história do futebol baiano esquecidos, e hoje estão sendo lembrados, e hoje estão participando de cursos, e hoje vão trabalhar, estarão aí presentes em vários eventos, e aquele que não estiver presente tanto na Copa das Confederações como na Copa do Mundo, tem outros empregos, como ele falou, e vão ser qualificados. Então isso é muito importante, e o governo do estado está de parabéns por essa iniciativa. Você falou em história, qual a emoção de voltar à Fonte Nova agora, você que fez história como o maior goleador naquele estádio? Veja só, eu só tomei conhecimento da minha importância com relação ao estádio da Fonte Nova agora, que eu não tinha ideia que eu era o maior artilheiro da Fonte Nova. Eu sabia que tinha feito muitos gols pelo Vitória, tinha feito muitos gols pelo Bahia, e só agora eu tomei conhecimento que eu fiz 160 gols, sendo 83 pelo Vitória e 77 pelo Bahia. Então isso é um marco muito importante, me deixa muito honrado, e isso daí é importante também para o futebol da Bahia, que passa a ser lembrado, e a história da Fonte Nova não morreu. A Fonte Nova continua aí, e é uma marca a ser quebrada, e tem aí os artilheiros aí da atualidade que vão ter um estádio à altura, um gramado à altura, então vai ficar também muito mais fácil de fazer gols. Maior clássico do Norte e Nordeste, domingo. Manda um recado para a torcida. Bom, a única coisa que eu digo que acertaram em cheio de inaugurar a Arena Fonte Nova dessa maneira, com Bavi. Nada mais justo do que as duas maiores torcidas do Norte e Nordeste fazerem a partida inaugural dessa Arena Fonte Nova. E o que a gente pede é que o exemplo que sempre as torcidas deram, principalmente a torcida baiana, e eu posso dizer isso, que eu cheguei aqui desde 71, e sei de quanto essa torcida é fanática, torce, mas é ordeira. E que isso continue a ser feito, que a gente possa fazer um grande espetáculo, e que a gente seja manchete no Brasil todo, no mundo todo, como sendo um espetáculo de felicidade, e que não tenha nenhum incidente, e que somente seja jogado dentro do campo, que lá sim seja realizada a batalha, porque claro que Bahia e Vitória vão procurar vencer o primeiro jogo da Arena Fonte Nova, mas que os torcedores tenham consciência de que o espetáculo tem que ser feito lá nas arquibancadas e fora dela, com muita dignidade, com muita calma, muita tranquilidade, que não haja nenhum incidente. Isso é o que eu espero desse jogo. Muito bem, tá aí Osni falando, Osni que foi um grande artilheiro, jogou no Bahia, jogou no Vitória, tem uma história no futebol da Bahia, onde ele passou ele foi artilheiro, e a gente é bom ver o Osni de novo, né? Parece que não envelheceu, né, Osni? E um detalhe, Paulo, que eu não sabia... E não cresceu também, né? Continuou pequeno. Um detalhe que eu não sabia, Osni, o maior goleador da Fonte Nova. Da Fonte Nova. De todos os tempos. Quer dizer, é muito jogador. Sabe fazer gol, né? E hoje a gente tem que estar aturando aí. Eu vi um dos maiores ataques do país. Osni, André e Mário Sérgio na Vitória. Mário Sérgio no auge, né? André no auge, um artilheiro maravilhoso, e o Mário Sérgio que entortava todo mundo. Vocês viram? Não, teve não tive essa felicidade. Eu não lembro, não lembro. Então o Bahia nessa época ainda assim conseguia ganhar. Por isso que eu disse a você, não basta ter técnica, tem que ter garra também, né? Muito bem, tá aí, portanto, a gente falando sobre a Arena Fonte Nova, já falando aí também do Secopa, expectativa, um jogo de domingo, recheado de expectativas, e agora a gente vai falar de gols, só que a gente vai falar da Liga dos Campeões, a gente vai falar a respeito disso. Você assistiu os jogos, não? Eu assisti o jogo só. Assisti um jogo. Então vamos ver os gols aí? Então, PSG... Vamos ver aí já, depois do empate do PSG em 2-2 com o Barcelona, e o Bayern vence a Juventus por 2-0, viu? Você tá vendo aí os gols, Esse né? É o Real, Ontem foi a vez do Real Madrid entrar em campo contra o Galatasaray. Você tá acompanhando aí, já sai o primeiro gol.
Torcedor já vibrando. Olha ele aí, bonitão, né? Olhou pra câmera ali, não? Já olhou? Que toque. Quem gosta dele é Marcinho Júnior, que é chegado aí. Então você está acompanhando aí as imagens. Agora, quando você vê esses jogos, é maravilhoso, né? É bonito. Você vê as duas equipes jogando de forma aberta, procurando. O jogo foi um jogo relativamente fácil pro Real Madrid. Fácil assim. Na verdade não foi fácil. Quem vê o resultado no placar acha que o Real Madrid teve vida fácil. Mas não teve não, porque o Galatasaray tem excelentes jogadores. Tem o Felipe Melo, que é aquele volante que todo mundo conhece pelas voadoras. Tem o Schneider, que foi o principal responsável por eliminar o Brasil na Copa de 2010, fez 2 gols. E tem também o Drogba, que foi o principal responsável pelo título do Chelsea o ano passado na Liga dos Campeões. Esse é o Higuaín, né? Fez o Higuaín, gol. que Lembrando que o primeiro gol foi do Cristiano Ronaldo. Isso. Benzema fez o segundo gol. E o Higuaín fez o terceiro. Portanto, aí o terceiro gol. Agora, a equipe do Real Madrid não teve vida fácil, não. Como eu estava falando, tem ali jogadores de excelente qualidade. Tem o Felipe Melo, que é um bom volante, precisa ter a cabeça no lugar. Tem o Schneider, que foi responsável por eliminar o Brasil com a Holanda. Tem também o Drogba, que foi responsável por levar a equipe do Chelsea no ano passado a vencer a Champions League. Eliminar, inclusive, o todo-poderoso Barcelona no ano passado. Quer dizer, a equipe do Galatasaray é uma boa equipe, mas a equipe do Real Madrid tornou o jogo mais fácil. Então você viu as imagens. Vamos ver mais uma vez? Vamos repetir de novo aí só os gols aí, pra gente já comentando, o torcedor aqui que acompanhando aí os gols, né? Os galácticos, né? Cristiano Ronaldo, né? Faz o primeiro gol aí. Perna trocada, por cobertura. Você vê aí, ele jogou por cima e saiu. É relativamente um gol difícil, porque é de perna trocada, não é a perna que ele não é a boa, é a perna trocada de cobertura. Mas ele não tem essa dificuldade. Não, é difícil. Eu falei relativamente difícil, porque pra mim é difícil, né? E aí o segundo gol, né? O Benzema fez o gol. O francês, né? É. Muito bom jogador esse cara, muito bom jogador. E depois no terceiro gol, acho que é ele também. O Higuaín, o argentino vai chegar. Você vai acompanhando aí as imagens. E a torcida da Argentina não gosta de Higuaín, não. Diz que ele é cabeça de bagre. Mas o Higuaín é um atacante relativamente bom, mas não tem essa qualidade toda para assumir a camisa 9 da Argentina. Sim, quem seria? Ser o principal atacante. Não ganhou nem para o ímpar. 0-1. Então você está vendo aí. Portanto, 3-0 aí para a equipe, na Liga dos Campeões, a equipe do Real Madrid. É o time que também encara... o futebol espanhol está em alta mesmo, né? Eu lembro que há muito tempo a Itália era quem mandava nisso. Mas a gente vai sair agora da Liga dos Campeões e vamos para a Libertadores da América. Teve o Galo Mineiro imbatível, Galo forte, vingador. E vamos ver aí o melhor time hoje da América, viu? Com certeza. É a equipe do Galo Mineiro. Vamos ver as imagens aí mais uma vez e uma confusão dos argentinos. O Galo mais uma vez imbatível, bateu aí o Arsenal pelo mesmo placar do jogo na Argentina. Você já viu aí o pênalti? Que não foi pênalti. Né? Pra mim foi pênalti. Foi falta, mas foi fora da área. Tardelli faz aí o primeiro gol. Não, foi o Ronaldinho. Foi o Ronaldinho aí? Ronaldinho. Foi o Ronaldinho aqui. Então me deram aqui a minha errada aqui. O Ronaldinho fez o gol aí, saiu fuzilando. E aí o Arsenal empatou. E aí o Arsenal a gente achava que ia entre as pernas do goleiro. O que é isso, goleirão? Ele não contrapé do goleiro. As pernas dele ali, ó, passou. Ele até agora tá procurando. É verdade. Tá aí os gols. Ele tá esperando uma bola mais alta, acabou tomando entre as pernas. Sai o primeiro gol aí. Agora, o que Ronaldinho vai fazer desse jogo é brincadeira. Não existe isso. Esse toque aí que Ronaldinho dá, não existe. Não existe. Só um dos maiores talentos do mundo para fazer o gol que ele fez. E sai aí o segundo gol da equipe do Galo. Deixa eu ver se tá certo aqui no meu script o gol, viu? Tá aí, o primeiro era de Ronaldinho. Vamos ver quem saiu o gol aí, vamos ver nas imagens. Bernard faz o gol. Então saiu aí. Não foi Bernard. Tá aqui. Agora, que golaço do Ronaldinho. Que golaço. Aí, o Luan que fez o gol, não é isso? Gol. Agora, de Ronaldinho. Esse gol aí de Ronaldinho, que categoria pra botar na bola. Que categoria. Gol de Ronaldinho, isso. Gol daquele Ronaldinho que a gente se acostumou a ver no Barcelona. Tem que repetir. Pode repetir só esse gol, por favor? Daqui a pouco. Vamos acompanhar. Vai repetir agora a imagem. Um golaço, um verdadeiro gol aí. Só os grandes... Eu nunca vi ninguém fazer um gol desse. Nunca vi. Você vê aí eu o Ronaldinho. Fiz, mas ninguém nunca filmou.
Ô, Márcio, por favor. Então você está acompanhando aí o Galo que massacrou mais uma vez os argentinos. A gente está vendo aí um show de gols. Um golaço. Sai o segundo gol aí. Vê que a bola. Ela desviou um pouquinho ali no jogador do Ela Galo. pegou uma curva, não chegou nem a desviar. Ela pegou uma curva com a velocidade dela. Ele bateu com o lado de fora do pé, né? Foi. Ela Assim, foi uma curva nivela, mínima, assim, mas né? o suficiente para tirar o goleiro da jogada. E aí o gol do Alexandre. E aí o golaço Alexandre também. que vai fazer também um Foi um golaço. show de O gols goleiro bonitos. muito adiantado ali. Muitos gols bonitos nesse Foi jogo, um show né? de gols bonitos. Até agora o argentino está procurando o tango do lado direito, mas caiu pro lado esquerdo. Sai aí outro gol do Galo, dança. Tá num bom momento o Galo, né? Tudo tá dando certo pro Galo, né? Esse é Não o só ano isso. do Atlético Mineiro. Não é só isso, ô Paulo. Você que é torcedor do Galo. Eu disse pra você que é torcedor do não Galo. precisa dizer pra mim, não. Você é torcedor do Galo, mas dessa vez o Galo acertou. Parece que existia um casamento que não estava dando certo com o Ronaldinho em outros clubes. Mas dessa vez o Ronaldinho chegou aí e casou certinho com todo o elenco da equipe do Galo. Mas é porque Jô, é difícil, Lula. Bernard, É você. difícil você ser um jogador baladeiro e você morar no Rio de Janeiro. Quem gosta de balada, vai pro Rio de Janeiro, vem pra Salvador. E aí, se ele não tiver uma Salvador cabeça nem tanto, boa né? pra controlar o que ele pode fazer nos horários, fazer cada coisa no seu horário, sem uma coisa interferir na outra, se ele não tiver essa diga isso cabeça não, pra mas controlar, não vamos é discutir, complicado. não vamos discutir isso não. Porque o maior baladeiro do Rio foi Romário e artilheiro de todo lugar que ele passou. E Romário é Romário. O Romário nunca bebeu. Mas vamos dar sequência aqui também na Libertadores. Vamos falar do Corinthians, o time do Corinthians. Como diz lá os paulistas, mano, venceu aí por 1-0. Você viu o gol aí, o gol do Danilo, né? Fora de casa, garantiu já a classificação para a próxima fase aí da Libertadores. Também outro time que está bem mesmo, a equipe do Corinthians. Tá. O Corinthians, como eu falei outro dia, é o time que aprendeu a jogar na Copa, né? Aprendeu a ser o chamado time copeiro. Parece que o Tite colocou na cabeça desse povo que somente pode vencer a Libertadores jogando desse jeito. Com certeza. O Corinthians assumiu aquela raça característica dos argentinos na Libertadores. Porque você vê que o Corinthians tá tendo hoje o que o Boca Juniors tinha antigamente. Aquela força, aquela raça E a cativa, que é irritante. diferenciado na Libertadores. Mas o Corinthians é um time que joga pra frente, né? É um Isso, time não- que ataca e ele joga e deixa jogar. É o time do Corinthians. Mas você vê que é raçudo, você vê que é nesse lance É um aí time mesmo. forte. A gente pode Muita observar. força. O atacante chutou, o goleiro deu rebote, já tinha um jogador marcando a sobra e um outro jogador que se jogou na frente da bola caso não conseguisse pegar. Então quer dizer que a equipe do Corinthians, ela tá com o espírito de Libertadores, aquele espírito guerreiro que não tira o pé, que vai pra cima, joga, deixa jogar, mas aquela marcação forte com um ataque bem positivo. Verdade. Portanto, a Libertadores destaque aqui no programa Turma da Bola. Agora o São Paulo. Não tem jeito, São Paulo tem um grande time, mas a gente não sabe o que acontece. São Paulo até tentou, mas saiu de campo, derrotado por 2-1 para o The Strongest da Bolívia. Agora o São Paulo terá que derrotar nada mais nada menos que o Galo. Brincadeira, amigo. E ainda torcer por um resultado favorável entre Arsenal e The Strongest, né? O Arsenal tem que perder, na verdade. O jogador do São Paulo perdeu a bola infantilmente, não foi atrás, não foi marcar. Mas o Rogério E aí- Ceni adiantado também. Sim, mas aí é que tá, companheiro. A bola foi difícil. A verdade é a seguinte, o Rogério Ceni é um excelente goleiro, mas Ele não tá falhou nos vivendo uma dois boa gols. fase. Ele falhou em 2 gols. Não tá vivendo uma boa fase e a vida toda do Rogério Ceni, ele sempre foi um jogador, um goleiro que se posicionou adiantado. A vida inteira do Rogério Ceni, ele se posicionou adiantado. Só que agora ele já não Perdeu tem também. tanto o pique. O São Paulo tá perdendo gols Perdeu um absurdos. caminhão de gols também. Não existe isso. Então a gente vê as imagens aí, o São Paulo que tá muito complicada a situação do São Paulo, vai pegar em casa a equipe do Galo, né, nesse jogo de volta, agora não depende mais dele. A situação Ele além do de São Paulo- ter que ganhar da equipe do Galo, ele precisa ainda torcer por preços de outras equipes. A situação do São Paulo não é difícil nem pelo fato dele ter que esperar outras equipes.
é pelo fato dele ter que vencer o Atlético Mineiro, porque o The Strongest ainda tem chance de vencer, o Arsenal de passar, e o Arsenal de Sarandi também. Ou seja, se o São Paulo perde e o The Strongest vence, o The Strongest se classifica. Então o The Strongest não vai jogar para brincadeira. Se o The Strongest vencer e o São Paulo vencer também, ele se classifica. Mas o maior problema não é o The Strongest vencer, é o São Paulo vencer o Atlético Mineiro. O time é bom, mas não encaixou. Não encaixou. E contra o Atlético Mineiro eu acho muito mais difícil ainda encaixar. Essa é a grande sacada. Não encaixou. Diferente do Atlético Mineiro. Esse gol que o Rogério tomou, pelo amor de Deus, não existe isso. A bola perfeitamente defensável e ele botou para dentro do gol. Portanto, não está bem o São Paulo, a gente sabe disso que acontece, mas infelizmente o São Paulo está aí, a gente espera que o São Paulo possa reagir, que é uma grande equipe. Também era um time copeiro, né? Diferente do Corinthians, era um time copeiro, mas só que a gente está vendo meio ainda devagar. Toda grande equipe passa pelo seu mau momento em determinada época. O Real Madrid foi o Galáctico, começou a cair, tá voltando agora. O Barcelona também foi uma excelente equipe, começou a cair, agora tá de uns 5, 6 anos para cá, tá voltando. Mas toda grande equipe. O Milan já foi a sensação da Europa. Hoje já tá caindo. Tudo tem um ciclo, né? Fale do Brasil. Fale do Brasil. Fale do time do Brasil. O São Paulo foi dominante no Campeonato Brasileiro, ganhou 3 anos seguidos, hoje já não tá mais esse São Paulo. O Internacional fica naquele quase. Olha, o negócio é o seguinte. O time tem a cara da torcida e tem a cara do seu treinador. O São Paulo tem a cara, é um time que joga com muita educação. Isso é verdade. Sabe? Aquela coisa que não chama atenção, não progride. É um time que joga totalmente com muita educação. Parece que os jogadores entram de terno e gravata, porque não pode bater ninguém, só pode apanhar. E desse jeito não vai para lugar nenhum. Mas o São Paulo também perdeu o Lucas que levava o São Paulo nas tudo bem, mas o Ney Franco não tem esse perfil. Que tem o Tite, que tem o Vanderlei, que tem o Felipe, o Luiz Felipe. É diferente. Agora que está tendo o Cuca. Vamos ver o que é que faz. Agora, vou falar em Cuca, né? O que ficou feio nessa Libertadores foi o jogo contra os argentinos. Que cena feia. Temos aí as imagens dos argentinos, aí a confusão que teve com a polícia. Na verdade, tinha que levar todo mundo preso. Você vê que eles o tempo todo, aquele papelão que aquele time da Argentina fez, o que jogou contra o São Paulo, foi o Tigre, foi? O Tigre. Que acabou indo embora, o Tigre fujão, e agora o Arsenal proporciona um fim de festa muito feio. E o do Arsenal? Perdeu na bola, tomou 5 em casa, tomou 10 gols da equipe do Atlético Mineiro. E aí proporciona essa cena feia, horrível. A gente quer saber até quando a Conmebol vai ser tão vagarosa em punir times argentinos. Mas agora não é só questão de Conmebol, não. Eu quero saber se a justiça brasileira vai permitir que pessoas de outro país venham para cá para disputar eventos esportivos e agridam os policiais militares. Isso é desacato à autoridade. Os policiais militares foram desrespeitados, apanharam, jogadores bateram, foram em confronto com o policial militar. Teve um policial militar que apanhou por trás. E deixa eu dizer uma coisa pra você. A torcida do Bahia não fez 1/3 do que os argentinos fizeram em campo. Apanharam da polícia aqui na Arena Fonte Nova. Bota as imagens de novo aí pra gente ver. Que eles foram enfrentados. Com certeza. Foram pra cima, aí você vê as imagens. Porque não tem uma imagem, tem uma imagem mesmo que ele agride. Ele vem por trás do policial e o policial tentando negociar com os outros jogadores que já estão exaltados, ele dá um soco no policial. Isso é crime. Isso é crime, é desacato à autoridade. Pelo menos uma coisa ficou menos que isso a polícia aqui fez com o torcedor do Bahia. Olha que o torcedor do Bahia não agredia a polícia. Esses jogadores deveriam, como foram, terem que sair detidos, algemados do estádio. Preso. Tem um detalhe importante que nenhum órgão de imprensa deu ganho de causa à equipe essa equipe da Argentina. Porque todos foram capazes de enxergar o óbvio. Os policiais foram agredidos. Olha lá, o policial sendo agredido ali, a imagem. E aí, ninguém deu guarida ao time da Argentina. Muito bem, também tem mais daqui a pouquinho, vamos falar sobre o Guardiola. Vai pro Bayern de Munique a partir de julho. Dá pra dar tempo ainda de a gente falar disso, vai pro break. Tá aí o Guardiola, viu? Estreia de Joseph Guardiola como técnico do Bayern de Munique deve acontecer no dia 14 de julho, na partida contra o Rostock, clube da terceira divisão alemã. Um jogo beneficente foi marcado
portanto, para arrecadar fundos e ajudar o time a sanar suas dívidas. Portanto, aí o Guardiola, quem gosta muito dele é o Márcio Júnior, né? Ele, segundo ele, o Bayern de Munique é um clube familiar com um coração. Apesar do tamanho, o dirigente ainda agradeceu a ajuda. Guardiola enfrentará o Barcelona, seu ex-clube também amistoso, marcado para o dia 24 de julho. Boa sorte aí para o Guardiola. E é um grande técnico, né? Espera que... O principal responsável por esse Barcelona que está aí hoje. Eu discordo de você. Não, o principal responsável pela manutenção desse Barcelona. Muito ele pegou um Barcelona bem. Em processo de criação e deu continuidade e deixou... Quem criou o Barcelona de hoje, que foi mantido por Guardiola e agora mantido pelo seu treinador, foi o Tito Villanova, foi Johan Cruyff. Começou com o Johan Cruyff e aí o Guardiola deu continuidade, acrescentou outros pontos também e o Barcelona virou essa potência. Eu estou aprendendo com você todo dia. Muito bem, vamos ao break, eu volto daqui a pouquinho também falando, vamos dar uma passada rapidamente só para relembrar a Copa do Brasil e depois o grande assunto que é a questão da Arena Fonte Nova, inauguração que hoje a presidente esteve de manhã aqui em Salvador e domingo teremos o Grande Bavi, o maior clássico do Norte e Nordeste. A gente fala a respeito disso das duas equipes, as prováveis equipes do Bahia e a provável equipe do Vitória para o jogo desse domingo aqui na Arena Fonte Nova em Salvador. Instante só. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alar, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza, com todos os sabores diariamente a partir das 6:30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos Coqueiros, 3013-1004. Muito bem, estamos de volta e vamos dar uma passada lá pelo Campeonato Paulista, o Santos, o Peixe, que jogou ontem. Vamos acompanhar para você, torcedor do Peixe, que acompanha a gente aqui. Ontem jogou no Pacaembu, vamos ver as imagens aí do Santos. A equipe do Santos, portanto, jogou no Pacaembu contra o São Caetano. O jogo terminou empatado em 1-1. Aí você tá vendo o Jael. Olha o Jael aí, lembra dele? Tem foto dele, não? Jael, né? E ele, inclusive, ele fez o gol aí, ó. Ele, como sempre, protege, sofre a falta e ele vai cobrar a falta, né? É. Uma posição. O Jael. O Cruel. Ele vai tomar a posição ali, perna direita. Já era ali, guardou, faz o gol da equipe do Azulão no Pacaembu contra a equipe do Santos. Você vê as imagens. E agora ele, o Neymar. O Neymar fez um gol parecidíssimo com o dele. Praticamente na mesma posição, só que no outro lado. Do outro lado, olha lá, toma a posição. Do goleiro. Quase o time todo ali tá na posição do goleiro. Ali, ó, o gol. O time todo praticamente ali na barreira. Bola lá no canto, a Coruja foi embora e aí o gol. Portanto, com esse resultado, o Santos se mantém na terceira posição com 33 pontos. Já o São Caetano é o 19º colocado com apenas 12 pontos. Tá aí o futebol paulista. O Neymar, olha aí o gol também perdido aí para a equipe do Santos, que também é uma grande equipe. Agora a gente percebe que o Santos ainda, depois de que ganhou aquela Copa do Brasil, diante do Vitória, o Santos ainda não conseguiu ser aquele time que encaixou, né? Você tem algumas peças que resolvem
as coisas como Neymar, dentre outros, mas ainda não é aquele time que diz, não, esse time você pode confiar. Paulo, eu fico impressionado que existem jogadores que não encaixam. E aí tá impedido, gente? Tá não. Tá na mesma linha. O Montijo foi contratado por uma fábula, né? Para ser o grande articulador do Santos no lugar de Ganso. Até agora esse rapaz não deu nada. Ele tem jogado relativamente bem. Não é aquele Montijo que o torcedor do Santos está esperando, que a diretoria também, que gastou uma grana preta, está esperando. Mas ele... no papel é um timaço. Né? Ele já não vinha jogando tão bem no Cruzeiro. Já não era aquele Montijo que encantou logo no primeiro ano que ele veio. E no Santos ele está a mesma situação. Está jogando bem, mas não é aquele Montijo que está todo mundo esperando. Não é aquele jogador argentino que veio, que encantou, que fazia gol de tudo quanto era forma, dava passe. Mas não está tão mal. Mas ainda não vale o dinheiro que o Santos pagou nele. Mas ainda, na realidade, o Montijo, acredito eu que ele vai ter a forma física, o ápice, a partir do Campeonato Brasileiro, que a gente acredita nisso. E a gente sabe que os times, as grandes equipes, nesse primeiro semestre, ou nos campeonatos estaduais, acabam não tendo, assim, uma grande performance, né? O que a gente percebe em tudo. Já visto o Campeonato Baiano, você vê o Carioca, o Vasco, que daqui a pouquinho a gente vai falar na situação caótica que está a equipe do Vasco, o próprio Flamengo, o Botafogo, o próprio Fluminense. Então você vê equipes como o Corinthians batendo cabeça no Campeonato Paulista, agora quando chega na Libertadores, vence. Porque eles usam o ardil, Paulo, de jogar com dois elencos, né? Na Libertadores o Corinthians joga com o time titular. No Paulista mescla com o time reserva. Ontem mesmo a Ponte Preta, foi anteontem, a Ponte Preta ganhou com o time reserva, totalmente reserva. Ela jogou lá no Maranhão, me parece, e ganhou. Quer dizer, preserva o elenco para o campeonato mais importante. E hoje para a Ponte Preta é o Paulista. O que não é para o Cruzeiro, o que não é para o Corinthians, o que não é para o São Paulo. Entendeu? Muito bem, e agora vamos falar sobre o Vasco, a equipe do Vasco. A situação do Vasco está cada vez pior. Ontem, um dos ex-dirigentes do clube pediu impeachment de Roberto Dinamite. A situação do Vasco é muito ruim. Ontem, o ex-diretor do Vasco, Pedro Valente, emitiu nota criticando a atual gestão do clube e pedindo impeachment do presidente Roberto Dinamite após a derrota do clube Cruz Maltino para o Botafogo por 3-0 em quarta-feira pela Taça Rio. O resultado da partida não só eliminou o Vasco, mas também colocou na lanterna do Grupo A. Na Taça Rio, o Vasco não vence as 5 partidas e tem apenas 1 ponto conquistado. O elenco profissional está com salários atrasados e o clube sofre ameaças de ações judiciais. Não o Roberto Dinamite, aí que tem uma história, né? Foi um craque, tem uma história na equipe do Vasco, mas o Vasco realmente está numa situação muito complicada e a gente vê com muita tristeza um clube que tem uma história no futebol brasileiro, mas o que leva à gestão de um clube, né? O time vem daquela questão lá de trás, dos dirigentes, e agora o Roberto Dinamite. Para mim ele pegou uma bomba, sobrou para ele e o Vasco deve levar um bom tempo aí para poder estar bem administrado. Agora, tem que passar por esse nevoeiro. Tá no olho do furacão o Vasco. O Vasco saiu de uma situação bem no campeonato para uma crise num tempo extraordinário. Mas naquele tempo lá no Campeonato Brasileiro ano passado, eles já estavam com problemas de salários atrasados. Mas esse ano a bola na rede, a rede estava balançando e os problemas foram esquecidos. Né? O Carlos Alberto estava em excelente fase, estava fazendo gol, estava dando passe, a equipe do Vasco estava vencendo. Foi até a final da Copa, da Taça Rio, da Taça Guanabara, na verdade, e perdeu. Desde aquele jogo que ele perdeu na final da Taça Guanabara, que o Vasco não se encontrou mais no campeonato. O Botafogo acabou vencendo, o Vasco ficou em segundo colocado, e aí se perdeu. Não conseguiu reeditar o bom futebol que fez no início do campeonato, na Taça Guanabara. Agora na Taça Rio, perdeu para o Botafogo, já perdeu sua primeira partida também, quer dizer, saiu de uma situação de ser finalista de um campeonato. Tá fora, né? Vai ficar parado agora um bom tempo. Vai ficar de férias, elenco do Vasco. Saiu de uma questão de ser finalista de um campeonato para uma equipe em crise.
Foi assim, perdeu um jogo, que foi o jogo da final, e aí entrou em crise e não conseguiu sair. Isso foi da noite pro dia. Lamentável a situação do Vasco, o torcedor Cruz Maltino está muito triste e a gente espera aí dias melhores para a equipe do Vasco, que também é um grande clube brasileiro, agora tem que sair dessa tormenta. Aliás, vários clubes brasileiros, o Flamengo também. A questão do Flamengo é que consegue colocar ali uns panos quentes em cima, mas o Flamengo também está na mesma leva aí dessa questão administrativa, assim como o Vasco. A diferença é que o Vasco tem um estádio. O Flamengo fez ontem, hoje parece, um pagamento ao governo. Esse pagamento fez com que o Flamengo negociasse sua dívida. E negociando sua dívida, abre caminho para que ele possa ter patrocínio do Estado. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras e outros e outros. Depois que fez esse acordo com o governo, ele abriu o caminho para novos patrocínios. Agora vamos falar da Copa do Brasil, né? Tivemos jogos na quarta-feira, né? Inclusive aqui o jogo do Sport. Dá pra gente ver as imagens aí do jogo do Sport contra a equipe do Vitória da Conquista. Abertura aí, portanto, dos times baianos. Isso aconteceu na quarta-feira, mas é bom a gente falar isso para você que não acompanhou jogando em casa. A Vitória da Conquista acabou perdendo para o Sport por 1-0, né? Após o vacilo da zaga. Os 43 minutos do primeiro tempo, sabe quem? Richelli. Lembram dele? Richelli. Tem saudade deles? Não. Eu não. Aí o Richelli. Fique lá onde está. Você vê as Tem imagens, gente que não conhece, nem sabe quem é o Richelli, pra você ver a saudade que ele deixou aqui. Então, mas terá o jogo de volta, né? A torcida do Sport, que também é um grande clube do Nordeste, né? Uma grande equipe, foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, aquele título é dele, não é do Flamengo. E aí tá o Sport, que o Vitória da Conquista acabou aí. Você vê claramente... Aquela bobeada do zagueiro de várzea, não se tira a bola cortando pro meio. Se você vai tirar, dá uma bicuda pro lado, manda pra escanteio, manda pra lateral, mas não pro meio. Porque pro meio você pega o seu próprio companheiro de costa. E o atacante de frente. E o atacante de frente. E aí é saco. Isso. Quem mais? Tem mais os gols aí? Vamos lá. Do Itabaiana, né? Perdeu por 3-0. Quem foi aqui? A gente tá vendo aqui no Foi a Ponte Preta. A Ponte Preta. Então tá aqui. Vê as imagens aí da Ponte Preta pra gente ver aqui. Não tá no meu script. E aí, o Itabaiana perdeu por 3-0, né? Esse mesmo Itabaiana que deu problema aí no Campeonato do Nordeste, que atormentou a vida do Bahia. Esse mesmo Itabaiana, que é o último colocado lá no Campeonato de Sergipe, que deu trabalho ao Bahia, tomou 3 da Ponte Preta e nem vai a São Paulo. Para você ver a situação de... O alemão, o jogador que era... Fez 2 gols. Pretendido por todo mundo aí. Ele e o Rildo. O Rildo foi do Vitória. O alemão que deixaram escapar. E aí a Macaca já elimina o jogo de volta. Exatamente. Que foi nesse estádio. Esse estádio é ruim de jogar, moço. É ruim de fazer jogo aí. Já fiz jogo aí, confusão danada. Você vê as imagens aí. A gente revivendo aí a Copa do Brasil. Os jogos que aconteceram. E lembrando que Bahia e Vitória estreiam semana que vem, né? Até Rildo. Então tá aí, o Rildo acabou fazendo o gol. E aí a gente já falando aí da Copa do Brasil. Tem mais gols aí? É contra aí no Rio Branco, não é isso? Aí o Internacional que já eliminou o jogo de volta. Eu fiz jogo. Esse é o melhor estádio do Brasil, viu? O melhor estádio do Brasil que eu fiz jogo aí. A Arena da Floresta. E aí, portanto, a equipe do Internacional eliminou o jogo, né? É sério ou você tá brincando, Paulo? É o melhor estádio do Brasil que eu fiz jogo. Foi pra fazer jogo? É. Por quê? Eu fiz jogo aí, Bahia e Rio Branco. Até hoje, a não ser se inaugurar essas arenas, que é o primeiro estádio no Brasil que eu fiz o jogo com padrão internacional foi esse aí. Nenhum estádio no Brasil. Eu fiz jogo nesse estádio aí, ele tem padrão internacional, a Arena da Floresta. Então, não estou falando sério, eu estive lá, já visitei vários estádios do Brasil, se não me engano, todos de Série A. Todos os estádios eu já fiz jogo. O melhor estádio do Brasil, a não ser agora depois que vai inaugurar essas arenas, era até então esse estádio Arena da Floresta, lá no Acre. Tem mais jogo aí? Domingo tem mais você Copa vai do fazer Brasil. na Arena Fonte Nova e aí você vai Aí dizer eu quero pra ver. gente o que é que vai acontecer. Pronto. E o Flamengo, a gente está vendo aí, conseguiu apenas uma vitória por 1-0 contra o Remo. Rafinha, né, acabou fazendo os gols. O gol aos 9 minutos do segundo tempo. Né? O Jorginho aposta nessa garotada que acabou vencendo lá o jogo, né? E aí o Flamengo
E você viu ali o Gabriel. E aí né? o torcedor do Bahia Deu fica uma triste. polêmica muito grande, né? Porque esse Hernandes acreditou o gol para ele. E o gol foi de Rafinha. Então, a bola parece que não bate nele. Olha lá, ele, vamos ler. Essa imagem aí dá pra ver bem certinho. Ele bateu. Pegou em ninguém. O Hernandes atrapalhou a visão do goleiro, porque o goleiro fez ele vai tocar na bola e eu vou defender, mas não chegou a pegar em ninguém, não. Muito bem, eu vou ao break, volta daqui a pouquinho, a gente vai falar da expectativa do Bavi, Fonte Nova, Arena Fonte Nova, detalhes em instantes. Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza, com todos os sabores diariamente a partir das 6:30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos coqueiros, 3013-1004. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. De volta e agora falando da Arena Fonte Nova do Bavi. Terá árbitro da FIFA, torcedor, então como sempre árbitro da FIFA que teremos aí. O primeiro Bavi de 2013 será apitado pelo goiano Wilson Pereira Sampaio. Os auxiliares serão os baianos Adson Márcio Lopes Leal e José Raimundo Dias. Da hora! Sampaio foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro o ano passado e do quadro da FIFA. Durante o Brasileirão, ele apitou 16 partidas e distribuiu 108 cartões amarelos e 9 vermelhos. O jogo válido pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Baiano será realizado às 4 da tarde, após a cerimônia de abertura do estádio ao público. Terá Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Margarete, Olodum, muita gente. O bom árbitro aí, vocês acham que... É um jogo de muita responsabilidade. É a responsabilidade por ser Bavi, por mexer com... Assim, todo jogo o árbitro tem responsabilidade, porque um mínimo erro dele pode prejudicar outra equipe. Mas por ser clássico, a responsabilidade aumenta, porque é clássico, movimenta emoções exacerbadas, movimenta emoções demais. E é a estreia da Arena Fonte Nova. Tá todo mundo assistindo esse jogo. Muito bem. E a presidente Dilma Rousseff, para alguns a presidenta, esteve aí, a imagem ela chutando a bola, lá observada pelo governador do estado, Jacques Wagner. Tá aí, isso aconteceu hoje. Você vê lá muita gente já participando, olhando, e tá aí, portanto, as imagens. Agora vamos falar do... Você viu ali o prefeito também de Salvador, Assemineto, estava presente várias autoridades. Vamos falar do time agora, Bahia e Vitória? Vamos nessa? Vamos ver as imagens do último Bavi que aconteceu na Arena Fonte Nova, que o Vitória viu. Esse Bavi que matou do coração qualquer torcedor. O Bahia fez o primeiro gol, com Danilo Rios de falta, e aí o Vitória virou, botou 2-1. O Bahia conseguiu uma outra virada ainda no primeiro tempo, 3-2. E aí no segundo tempo o Vitória colocou 5-3. Perto do final do jogo, o Bahia empatou 5-5. E nas últimas esperanças, 6-5 Vitória. Eu fiz esse jogo aí. O Paulo Múcio aceitava tudo. Vamos falar do provável time do Bahia, né? O Bahia, Marcelo Lomba, Neto, Briner, Dani Moraes e Magal. Fael, Helder e Dionis. Só que o ataque não me botaram aqui para saber quem é, mas a gente já sabe que deve ser Obina e Michael Jackson. Então... Tá aqui, Edinho, voltou o ataque do Bahia. Agora o Vitória, Deola, Nino Paraíba, Gabriel, Victor Ramos e Mansur, Luiz Alberto, Michel, Renato Cajá e Escudeiro, Max Biancucci e Dinei. Tá o time do Vitória. Agora, o torcedor que ouviu você falando aí, o provável time do Bahia, ficou preocupado. Briner,
E Dani Moraes, cadê o Tite? O Tite sentiu um desconforto muscular e aí ontem não acabou treinando, foi poupado. Não vai jogar. Hoje também, mas foi poupado, mas ele foi poupado do trabalho com bola, mas trabalhou na academia para fazer o fortalecimento muscular para que no domingo ele possa estar ok, porque a zaga do Bahia já vem sofrendo. Tite é o jogador mais regular na zaga, e aí você vê, próximo de um Bavi, você vê que o jogador mais regular da zaga pode ficar de fora, outros ficou preocupado. Mas eu acredito que o Tite Vitória perde o Vitória acaba perdendo o atacante e o Bahia um zagueiro. E aí, Lula? Tá aí Bavi, sempre uma atmosfera diferente. Olha, Paulo, eu estou muito preocupado com esse time do Bahia. Esse time já provou que não vai para lugar nenhum. Né? Na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste não foi para lugar nenhum. O campeonato baiano do ano passado foi campeão sem ganhar de Vitória e quase não era campeão porque o Conquista envergou a camisa do Conquista e quase o Bahia não ganha. Foi um gol aos 40 e lá de cabeça daquele jogador que foi embora, o zagueiro. Mas ganhou, hoje Inês é morto. Sim. Mas acontece o seguinte, que esse time do Bahia já provou que não tem essa competência toda. O que eu quero entender é o seguinte, é um time de razoável para sofrível. O Bahia não contratou ninguém, a não ser Albina e o lateral esquerdo que vai jogar agora com o Michael Jackson, o Magal, porque o Jussano não está na sua melhor fase, o Souza está nesse problema sério com o Jorginho. O time do Bahia não inspira confiança à torcida do Bahia. Essa é a grande verdade. Já o time do Vitória inspira total confiança à torcida do Vitória. Isso não quer dizer que o Vitória vai ganhar o jogo. Isso não quer dizer também que o Bahia vai perder o jogo. Agora, o torcedor do Bahia está ressabiado, o torcedor do Bahia está triste, o torcedor do Bahia está preocupado porque não vê, a grosso modo, o time do Bahia competente. Esse é o time do Campeonato Brasileiro do ano passado, da Copa do Nordeste e agora do Campeonato Baiano, que provou que é fraco. Que provou que, no máximo, com muito boa vontade de todos, é um time razoável. O Vitória, por seu turno, é um time que contratou melhor, haja vista as pessoas que ele contratou, os jogadores que ele contratou. Isso também não quer dizer que o Vitória seja a brilhante equipe, porque a zaga do Vitória é fraca. A zaga do Vitória é fraca, todo mundo sabe disso. O lateral não sabe cruzar. E também o Mansur, o Mansur, fraco, sem poder de reação. Então, as equipes se assemelham. O Vitória do meio para frente muito bom e o Bahia com aquele ferrolho. Dionis, Helder e Fael. Não vão deixar o Vitória jogar. Vamos ver o novo uniforme do Vitória? Tá aí belíssimo o uniforme do Vitória. Torcedor do Vitória poder ver aí as imagens, né? O uniforme rubro-negro tá aí, né? Diferente, né? Bem diferente esse padrão 2013. O uniforme branco do Vitória foi bem diferenciado, ficou bem bonito o uniforme branco. Cadê as imagens? A gente tá vendo aí o uniforme lindo do Vitória. É muito bonito esse uniforme, deve ser o de passeio, né? O uniforme do Vitória tá aí. Vitória apresentou. Foi esse é o novo enxoval para o restante dessa temporada, com participação dos atletas rubro-negros, além dos jogadores do elenco atual, evento realizado na Barra. Esse ano não teve Nicole acompanhando o Vitor. Não. Uniforme 1 e 2, né? Esse aí daí é o de passeio, né? Esse deve ser de viagem, de passeio, né? Para torcedor do Vitória. É o de viagem, é? Deve ser de viagem. É de viagem, eles vão ver os outros uniformes aí para o torcedor do Vitória. Muito bonito esse de viagem do Vitória. Vamos aguardar agora o próximo. Esse aí é treino, né? Treino, Esse uniforme de treino do Vitória, bonito. Muita grana. Aí você vendo as imagens aí do novo uniforme do Esporte Clube Vitória. Esse é o uniforme de treino do Vitória e a gente vai ver o número 1 e o 2. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a situação para fechar o bloco do Fred Adu, daqui a pouquinho na questão do Bahia. Mas você está vendo aí, vamos ver mais um uniforme do Vitória. A gente já está aqui no horário já quase estourado, mas a gente aguardando já para ver a próxima imagem aí do uniforme do Vitória. Esse evento que aconteceu, né, realizado na Barra,
mostrou ao público os uniformes que o clube usará a partir do clássico Bavi, no próximo domingo, na Arena Fonte Nova. Tá Camisa aí. branca é diferente, o Vitória não costuma usar essa camisa assim. Isso, tá aí as imagens. Pelo menos o número para narrador é maravilhoso, né? Muito bom pra gente ver. A pênalti, ela geralmente ajuda muito, acaba ajudando muito a gente, né? Quando o Vitória era patrocinado por aquela... Esqueci aquela marca que teve aquela polêmica no final do ano, que não pagava. Champions, um negócio assim, ó, Lupo. Champions. Era um problema para narrador aquela camisa. Mas aí, muito linda a camisa do Vitória. Essa tá muito bonita, viu? Eu adorei. Tá o torcedor do Vitória vendo aqui no nosso programa o uniforme do Esporte Clube Vitória. E aí, portanto, você vê as imagens. Agora vamos falar do Fred Adu, já para a gente fechar, né? Estamos já estourando o tempo. Vamos ver a imagem do Fred Adu. Dá tempo não? Falar o Fred Adu que está aí e você vê as imagens dele já se preparando para o tempo dele. Hoje foi o último dia, né? A gente vê aí o que é um comunicado que o Bahia dá ao Fred Adu. Prazo limite para a inscrição do jogador internacional está batendo na porta. Hoje corre contra o tempo para regularizar a situação do atacante norte-americano Fred Adu. Última contratação até então para a temporada de 2013 junto à FIFA. O jogador do tricolor baiano no início da semana viajou rapidamente para o Paraguai e voltou no dia seguinte. De volta a Salvador, o ganês naturalizado norte-americano conseguiu oficialmente a liberação de documentos como RG e CPF, além do visto permanente de trabalho. Muito bem, vamos ficando por aqui. Segunda-feira estaremos de volta aí para falar já do Clássico Bavi. Obrigado, Lula. Obrigado também, Márcio Júnior. Boa noite a todos. Estaremos segunda-feira aqui no Canal 9 falando do que foi o Bavi. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.